exemplo de alguém que repete fracassos, repete bloqueios por mais que ela se esforce. Pode ser o esforço em relação ao trabalho, onde a pessoa faz e não se sente reconhecida. Pode ser o esforço em relação a relacionamentos, onde ela sabe que é uma pessoa interessante, comunicativa, mas ela não tem sucesso na vida amorosa, tanto para relacionamentos ou para carreira. O fato é, dentro dela, ela não se sente reconhecida, não vem um retorno por mais que ela se esforce. E o exemplo que eu vou dar é de uma causa inconsciente, porque na minha mentoria eu trabalho com as causas inconscientes e as conscientes. Aqui é o Paulo, tá? Vamos escolher um nome fictício. Paulo chegou no momento do trabalho dele, da carreira dele, que por mais que se esforce, não consegue um aumento, ele não consegue ser promovido e tem aquela sensação profunda de angústia, de frustração. Tem uma tristeza profunda aqui dentro, justamente porque Paulo se esforça e ele não se sente reconhecido, não vê retorno. De novo, essa sensação pode estar ligada à sua carreira ou aos relacionamentos fracassados. O que acontece? O Paulo, a mãe dele, perdeu um bebê antes de ficar grávida dele. Esse fato que é relatado no atendimento, a gente entende que interfere diretamente no inconsciente de Paulo, porque todo o registro da perda do seu irmãozinho ficou no útero da mamãe. O útero ele guarda como arquivo celular, fica registrado a nível celular aquela perda, aquela ida do irmãozinho. Logo depois dessa perda, Paulo passa pelo mesmo útero com esses registros desse irmãozinho que passou antes dele. O que acontece no inconsciente de Paulo? Paulo nasce, é bem criado, estuda e tal, e se esforça, é uma pessoa com princípios, com valores, se esforça, porém, dentro dele tem um luto. Dentro de Paulo tem um luto que não foi vivido, não foi chorado, certo? Paulo carrega dentro dele um arquivo, no profundo da alma, um arquivo de que ele nasceu, ele teve direito à vida, mas o irmãozinho dele não teve. E ele se sente responsável por esse irmão. E o que acontece? O Paulo vai se tornar uma pessoa extremamente viciada em trabalho, porque ele se sente responsável por essa perda e ele se sente responsável pela dor da mamãe. Então ele entende que ele tem que ser uma pessoa que nunca pode parar, que tem que trabalhar o tempo todo. Ele se torna viciado em trabalho, ele não se permite parar, não se permite descansar, por causa desse luto, por causa dessa dor que ele carrega. Dentro dele, esse registro, esse arquivo diz assim: a vida tem que ser pesada, a vida tem que ser difícil, você não tem direito de descansar. Afinal de contas, você não teve condições de salvar seu irmão, nem de salvar mamãe. Nessa mensagem que fica aqui armazenada, não existe espaço para ele ser reconhecido. Afinal de contas, o padrão inconsciente familiar aqui dentro é de peso, é de culpa. Não existe lugar para merecimento, para leveza, nada disso. Esse inconsciente precisa ser trabalhado, esse luto precisa ser vivido, esse irmãozinho, e essa é a correção sistêmica que a gente faz, esse irmãozinho precisa ser visto, essa perda precisa ser vivida, esse luto precisa ser vivido, ele precisa deixar de se sentir responsável pela dor da mãe, pela perda da mãe, esse irmãozinho que se foi precisa ser incluído para que o Paulo comece a viver liberto, para que ele comece a ser liberado de pesos e bagagens emocionais e memórias antigas do seu irmão e da sua mãe, e ele consiga viver apenas a partir de si mesmo. O trabalho da minha mentoria, ela procura a causa inconsciente daquilo que está lhe bloqueando e também, a partir daí, a gente vai entender o que é que está faltando a pessoa tomar de decisão, qual é a atitude que ela precisa tomar conscientemente, entende? Então é um trabalho duplo, é o trabalho do inconsciente e do consciente.